Afinal, o que as bruxas fazem? O que a bruxaria pratica? Tem dúvida sobre esse tema? Vem comigo que eu vou te explicar. Gente, desde quando o canal foi criado, o intuito desse canal era trazer as desmistificações para vocês de termos que eu vivo, né? De temas que eu vivo no meu dia a dia, que eu trabalho, que eu estudo e que eu vivencio. E a bruxaria é uma delas. Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, o primeiro vídeo de conteúdo aqui do canal, nesse novo recomeço aqui do canal. Então eu espero que vocês se sintam à vontade, sentem aí, pegue seu café, porque hoje o papo tá bom demais. Como eu disse para vocês, o tema do vídeo, a gente vai entender um pouquinho sobre a bruxaria. Eu vou trazer para vocês, gente, a minha visão através dos meus estudos, das minhas vivências e das minhas práticas. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês não é verdade absoluta, né? Não é verdade cravada em pedra. Na verdade, é a minha vivência, é o que eu pratico, é o que eu acredito. E eu vou trazer aqui para vocês da forma mais clara possível. Vamos lá. O termo bruxaria, gente, ele tem uma distorção no seu nome, no seu significado. Isso não é de agora, isso vem de tempos e tempos atrás. Eu não vou entrar nesse tema, porque é um tema que daria não só um vídeo, mas aula, palestra, curso, livro sobre o tema, o porquê, né, dessa distorção do nome e da real função, da real prática da bruxaria, mas esse nome ele foi sendo utilizado por muito tempo de uma forma errônea, né, e tentando usar para justificar práticas que, na verdade, não tinha nada a ver com aquilo que estava falando, tá? Basicamente, gente, a bruxaria, ela é uma religião, né, a Wicca, né, é uma religião que pratica bruxaria, mas nem todos os bruxos são wiccanos. A gente precisa entender que existe essa vertente dentro da bruxaria, que é a Wicca, que é uma religião, e também tem os bruxos que praticam bruxaria natural, bruxaria eclética, existem várias vertentes de bruxaria. A Wicca é considerada uma religião, tá? Que foi considerada a partir de Gerald Gardner, né, o pai da bruxaria moderna, e tem os praticantes de bruxaria natural, que é o meu caso, né? Eu não sou um wicano, né? Eu não pratico a bruxaria como religião, eu pratico a bruxaria como filosofia de vida. Eu já participei e já fui médium de umbanda por muitos anos, na verdade, quase a minha vida toda, né? Porque a minha avó, ela era mãe de santo, ela abriu o terreiro, fechou o terreiro, abriu o terreiro, fechou o terreiro, mas no final da jornada física dela aqui, ela estava com o terreiro aberto e eu estava trabalhando nesse terreiro com ela, né? Mas mesmo nesse finzinho aí, que eu estava trabalhando como médio dentro de um terreiro de Umbanda, como a Umbanda não é uma religião que prende também, né, é uma religião muito livre, eu já estudava e estava praticando a bruxaria. E a partir do momento que minha avó desencarnou, eu entendi que a minha jornada era com a bruxaria mesmo, e não era numa religião propriamente dita, com dogmas, regras. Eu me encontrei dentro da bruxaria natural e entendi que o meu caminho não era religião, né? E aí a gente precisa entender. Eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês dessa forma bem descontraída, porque tem muita gente que me pergunta, né? Tem muita gente que tem medo, principalmente quando eu posto nas minhas redes sociais que eu sou bruxo, que eu pratico bruxaria. As pessoas ficam assim, nossa, né? Já traz um vínculo demoníaco, que mata criança, que vai no bosque, que faz loucuras, esse tipo de coisa, né? E, gente, na verdade, não é nada dessa coisa fantasiosa que as pessoas imaginam e que é visto aí nos filmes. Olha, gente, não é nada disso, tá? Então vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês. Explicar para vocês em cima do meu conceito e das minhas práticas, tá? Gosto de deixar isso muito bem claro. A bruxaria para mim era um reencontro. Quando eu comecei a estudar através de livros, através entendendo quais eram as práticas da bruxaria, para mim foi como se eu tivesse me reencontrado em algo que eu já conhecia, em algo que eu já tinha praticado, e foi como se fosse um reencontro, né? Eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça, muitas perguntas sobre a vida mesmo. Eu sou uma pessoa que tem uma lua em Sagitário, então eu não sou uma pessoa que gosta muito de filosofar, de falar, de pensar sobre a vida, e eu tinha muitas dúvidas sobre a vida. E nenhuma religião me trazia essas respostas de forma total, né? A Umbanda me trouxe muitas respostas, sim, trouxe muitas respostas, né? Mas não esclarecia tudo e não fazia tanto sentido. Sempre faltava alguma coisa. E quando eu comecei os meus estudos de bruxaria, comecei as práticas também, foi como se aquelas perguntas, aquelas dúvidas, aquele vazio interno fossem sendo preenchidos gradativamente. A bruxaria, gente, nada mais é de uma forma bem sucinta, né, de uma forma bem simples para explicar para vocês,
é uma filosofia de vida que contempla a natureza, que honra a natureza e que honra os ciclos, né, da própria natureza. Dentro da bruxaria, a gente tem algo que a gente segue que chama roda do ano, né, que é o calendário das bruxas, que são as celebrações dos sabás, né, que são comemorados dentro da estação, né, conforme vai trocando a estação, por isso que é a roda do ano, a gente tem as celebrações, na verdade são 8 celebrações de sabás principais, né? Então a gente tem a troca de estação, que são essas celebrações, e entre uma troca de estação para outra, a gente tem, né, no pico daquela estação, a gente também tem uma celebração. Então, no total, são 8 celebrações. A gente faz essas celebrações honrando a natureza, honrando os ciclos da natureza, e a gente enxerga, gente, Deus dentro da própria natureza, nas árvores, no fogo, na água, no ar que a gente respira, no céu, na terra, né? E a gente tem essa representação de Deus. Não vou simplificar aqui para vocês falando assim de sexo, mas de energia, né? A gente tem uma visão da energia da grande criação é, para a energia feminina. Eu ia falar para o sexo feminino, mas não é essa palavra. Para a energia feminina. Então, por isso que quando você vê um bruxo, uma bruxa falando, geralmente a gente fala muito de deusa, né? A gente fala bastante sobre essa questão da deusa, de honrar a deusa, porque a terra é a própria deusa, né? A deusa que habita na gente. A gente entende e enxerga que o templo maior que existe não é o templo externo, né? Que são as igrejas, que hoje em dia é muito falado, né? O maior templo que existe somos nós mesmos, né? Porque a gente estuda muito os 4 elementos principais dentro da natureza, e a gente entende que a gente tem esses 4 elementos dentro da gente, e o quinto elemento, que é o primordial para a gente realizar as nossas magias, os nossos rituais e concretizar aquilo que a gente tem dentro da gente, que é o próprio espírito, a própria intenção. Então, gente, na verdade, a bruxaria é uma grande filosofia linda de vida, né? Onde a gente não acredita no diabo, né? Como muitas pessoas pensam, a gente acredita muito na lei da causa e efeito, né? A gente faz, a gente paga, tudo que você faz de bom você recebe, tudo que você faz de ruim você também recebe, né? E o bom e o ruim é muito relativo para mim, para você, tudo depende da tua visão, tudo depende da minha visão de vida, né? A gente honra a lua, a gente honra o sol, a gente honra tudo que está ligado à natureza. Então, basicamente, viu, gente, de uma forma bem, como eu disse para vocês, sucinta, a bruxaria é isso. É honrar a natureza, é respeitar a natureza, é entender que uma planta é um ser vivo, né? Que o rio ele tem seu espírito, que a lua é a própria deusa, que o sol é o Deus, né? Essa energia dual, essa energia que transcende o universo, que transcende a nossa consciência. Então, existe algo além, né, que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Eu sou praticante de bruxaria natural, então sou um bruxo bem eclético, né? Então acredito em tudo, viu, gente? Eu acredito em orixá, eu acredito em santo, eu acredito nos guias espirituais. Não é porque hoje eu não sou mais da Umbanda que eu não acredito. O meu altar aqui, se vocês verem aqui na minha frente, tem a minha deusa Hecate, tem Nossa Senhora Aparecida, tem Gaia, Iemanjá, Afrodite, tem o meu casal de preto velho, o meu caboclo, seu Zé Pilintra, Pai Benedito. Gente, eu sou uma pessoa muito eclética e que acredito em tudo, mas para mim faz muito mais sentido eu entender dessa forma que eu entendo, é como se as respostas estivessem se encaixando automaticamente para mim. Então, isso é praticar a bruxaria, isso é ser um bruxo nos dias de hoje, né? Essa prática da bruxaria. E esse nome, como eu disse para vocês, foi usado de forma errônea. Né? Então a gente precisa prestar muita atenção, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender as coisas para depois a gente julgar. Né? Então eu sou muito feliz dentro dessa prática de bruxaria. Para mim, a bruxaria é algo transformador, porque a partir do momento que eu comecei a praticar, comecei a entender, comecei a colocar em prática na minha vida os ensinamentos da deusa, os ensinamentos dos rituais, entendendo que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? A roda do ano ela é muito importante para isso, porque ela fala dos ciclos da vida, fala dos ciclos do ser humano, e a partir do momento que a gente entende que a nossa vida é repleta de ciclos, que a gente precisa iniciar, prosseguir, finalizar coisas, é como se o entendimento viesse para a nossa mente, a nossa vida se tornasse mais fácil, né? Então não é sobre acender um caldeirão, acender uma vela, fazer ritual, fazer magia, bruxaria, não
se limita somente nisso. Hoje em dia eu vejo muitos bruxos de internet, sem julgar ninguém, mas eu vejo muitas pessoas indo para essa vertente de que bruxaria é somente isso, gente. Não, isso é parte primordial? É parte essencial a gente praticar, a gente realizar os nossos rituais, a gente celebrar, mas o ponto primordial dentro da bruxaria, que foi o que deu essa virada de consciência e esse despertar gigantesco na minha vida, é o que ela traz de ensinamento na nossa vida, através das nossas práticas, através dos nossos estudos e através do que a gente vê no universo. Para mim, a bruxaria é isso, né? E eu queria trazer esse tema aqui para vocês entenderem, né? E para vocês mandarem esse vídeo para as pessoas que têm dúvida, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida também sobre o tema, sobre o que eu falei aqui para vocês, sobre alguma outra questão, peço para que você deixe aqui embaixo, que eu vou te responder, eu vou trazer o esclarecimento para você com todo carinho. Antes de você sair, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, como eu disse para vocês, compartilha com quem tem dúvidas sobre esse tema, porque eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês as minhas vivências, as minhas experiências e um pouquinho do meu conhecimento para trazer esclarecimento para a vida de vocês e, quem sabe, despertar em vocês também esse caminho maravilhoso que é a bruxaria. Um beijo, até o próximo vídeo.